From the Conference Center in Salt Lake City, Utah. Centro de conferências em Salt Lake City, Utah. Esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral, número 194, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da igreja. A música será, para esta sessão, apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 194th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome aos membros e amigos que participam in the da conference. conferência no mundo todo. President Russell M. Nelson, who is viewing the conference from home, Esta sessão de sua casa pediu-me que dirija esta sessão. we acknowledge the general authorities and the general officers who will be in attendance throughout the conference. The music for this session will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Brian Matias ao órgão. Temos o prazer de ter pessoas de fora dos Estados Unidos participando do coro durante a conferência. Eles moram na Argentina, Bolívia, Chile, República Democrática do Congo, Equador, França, Alemanha, Paraguai, Peru, Espanha, Coreia do Sul e Suécia. Damos as boas-vindas a vocês e somos gratos por sua participação. O coro abriu esta sessão cantando Glória a Deus cantai e entoará agora Firmes segui. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder J. Kimo Esplin, do 70. With hopes bright, flame arising.
Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, que bênção é estarmos reunidos neste lindo centro de conferências, em vários locais em todo o mundo. Somos gratos pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo, edificado sobre fundamentos de apóstolos e profetas. Somos gratos por nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, por compartilhar conosco sua vida no seu 101º ano. Por favor, o abençoe. Seus conselheiros também e os membros do Quórum dos 12. Somos gratos pela misericórdia e o amor por convênio que o Senhor nos concede como indivíduos e como povo. Nós oramos agora pelo Espírito Santo para que, ao ouvirmos e lermos os discursos de conferência, que os recebamos com alegria, que sejamos sensíveis ao sussurro do Espírito, às impressões, para que nos edifiquemos e tenhamos o desejo de agir e fazer as coisas que temos que fazer e nos tornar o que temos que nos tornar. Oramos para aqueles que estão buscando com humildade uma certeza em seu coração, que possam recebê-la por meio do Espírito Santo. Somos gratos por fazermos parte deste trabalho dos últimos dias, de coligarmos Israel em ambos os lados do véu e nos 4 cantos da terra. Nós pedimos-te que nos abençoe para que sigamos em frente, prosseguindo com firmeza em Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, terei o privilégio de lhes apresentar as autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais da Igreja para voto de apoio. Pedimos que expressem seu voto de modo costumeiro, onde quer que estejam. Caso alguém se oponha a quaisquer dos nomes propostos, pedimos que entre em contato com seu presidente de estaca. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta, vidente, revelador e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Dallin Harris Oaks, como primeiro conselheiro na primeira presidência, e Henry Benyon Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Dallin H. Oaks como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e Jeffrey R. Holland como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos como membros do Quórum dos 12 Apóstolos Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong, Ulisses Soares e Patrick Kieran. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal.
Ressaltamos que 6 novos 70 diária foram apoiados durante as reuniões de liderança da Conferência Geral na quinta-feira, 3 de outubro, e anunciamos no site da Igreja posteriormente. Nós os convidamos a apoiar estes irmãos em suas novas designações. Os que forem a favor, manifestem-se. Quem se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 diária e os líderes gerais, como constituídos atualmente. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Obrigado, irmãos e irmãs, por suas orações e fé contínuas em favor da liderança da Igreja. O coro cantará em seguida I will follow God's plan. Vou cumprir o plano de Deus. Após o hino intermediário, teremos o prazer de ouvir o elder Neil L. Anderson, do coro dos 12 apóstolos. Em seguida, ouviremos a presidente Emily Bell Freeman, presidente-geral das moças. O elder Carl D. Hurst, do 70, então falará a nós. My dear brothers and sisters Meus queridos across irmãos e irmãs do mundo todo, ao iniciarmos este período muito especial de Conferência Geral, os olhos do céu certamente estarão voltados para nós. Ouviremos a voz do Senhor por meio de seus servos, sentiremos a orientação, a direção influence of the Holy Ghost. da influência do Espírito Santo e nossa fé será fortalecida. Há 3 anos, o presidente Russell M. Nelson iniciou a Conferência Geral com estas palavras: a revelação pura para as perguntas em seu coração fará com que esta conferência seja recompensadora e inesquecível. Se ainda não buscaram o ministério do Espírito Santo para ajudá-los a ouvir o que o Senhor deseja que vocês ouçam no decorrer destes 2 dias,
eu os convido a fazê-lo agora. Façam com que esta conferência seja um momento de se banquetear com as mensagens do Senhor por meio de seus servos. As Escrituras unem 3 palavras de maneira poderosa: fé, esperança e caridade. O dom da esperança é uma dádiva inestimável de Deus. A palavra esperança se refere a muitas coisas que desejamos que aconteçam. Por exemplo, espero que não chova, ou espero que nosso time ganhe. Minha intenção é falar de nossas esperanças sagradas e eternas, centralizadas em Jesus Cristo e no Evangelho restaurado, e de nossas expectativas confiantes pelas bênçãos prometidas aos justos. Nossa esperança de vida eterna é garantida pela graça de Cristo e por nossas próprias escolhas, o que nos permite receber a extraordinária bênção de retornar ao lar celestial e viver para sempre, em paz e felicidade com nosso Pai Celestial, seu Filho amado, nossa família fiel e nossos preciosos amigos, e também com os homens e mulheres justos da terra, de todos os continentes e todos os séculos. Na terra, sentimos alegria e tristeza ao sermos testados e provados. Recebemos nossa vitória por meio da fé em Jesus Cristo, quando triunfamos sobre nossos pecados, nossas dificuldades, tentações, injustiças e nossos desafios desta vida mortal. Ao fortalecermos nossa fé em Jesus Cristo, enxergamos além de nossas dificuldades e vemos as bênçãos e promessas da eternidade. Como uma luz cujo brilho cresce, a esperança ilumina o mundo escuro e vemos nosso futuro glorioso. Desde o início, nosso Pai Celestial e seu Filho amado têm abençoado zelosamente os justos com a preciosa dádiva da esperança. O poder do Espírito do Senhor ilumina os fiéis hoje, esclarecendo a realidade da vida eterna. O Salvador nos envia o Consolador, o Espírito Santo, um companheiro para a nossa fé e esperança, trazendo paz, mas não como o mundo a dá. No mundo, disse o Salvador, tereis aflição, mas tende bom ânimo. Mantenham um esplendor de esperança. Eu venci o mundo. Em momentos de dificuldade, escolhemos confiar no Senhor com fé. Oramos em segredo. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Sentimos a aprovação do Senhor por nossa mansa disposição e aguardamos a paz prometida que o Senhor enviará no tempo que Ele escolher. O apóstolo Paulo ensinou: o Deus de esperança vos encherá de alegria e paz, para que abundeis em esperança, alegrando-vos na esperança, sendo pacientes na tribulação, pelo poder do Espírito Santo. O profeta Moroni sabia por experiência própria sobre ter esperança em Cristo durante a tribulação. Ele explicou sua situação angustiante. Estou só, não tenho para onde ir. Não me dou a conhecer para que não me matem. Notavelmente, nesse momento sombrio e solitário, Moroni registra as palavras de esperança de seu pai. Se um homem tem fé, ele tem que ter esperança, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. O que é que deveis esperar? Deveis ter esperança de que, por intermédio da expiação de Cristo e do poder de sua ressurreição, sereis ressuscitados para a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, a esperança é uma dádiva viva, uma dádiva que cresce à medida que aumentamos nossa fé em Jesus Cristo. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Construímos essa substância, os blocos de certeza de nossa fé, ao orarmos, ao fazermos convênio no templo, ao cumprirmos os mandamentos, ao continuamente nos banquetearmos com as Escrituras e as palavras dos profetas atuais, ao partilharmos o sacramento e ao adorarmos semanalmente com outros santos. Para fortalecer nossa esperança em uma época de crescente iniquidade,
O Senhor orientou seu profeta a construir seus templos por toda a terra. Quando entramos na casa do Senhor, sentimos o Espírito de Deus confirmando nossa esperança. O templo testifica que o sepulcro está vazio e que a vida além do véu continua para todos. Para aqueles que não têm um companheiro eterno, as ordenanças confirmam poderosamente que toda pessoa justa receberá todas as bênçãos prometidas. Há uma esperança sublime quando um jovem casal se ajoelha diante do altar para ser selado, não apenas para o tempo, mas para a eternidade. Há uma imensidão de esperança para nós nas promessas feitas à nossa posteridade, independentemente de suas circunstâncias atuais. Não há dor, nem doença, nem injustiça, nem sofrimento, nada que possa obscurecer nossa esperança, se acreditarmos nos convênios que fizemos com Deus na casa do Senhor e nos apegarmos firmemente a eles. É uma casa de luz, uma casa de esperança. Derramamos lágrimas de pesar ao ver a tristeza e o desespero daqueles que não têm esperança em Cristo. Recentemente observei à distância um casal que já teve fé em Cristo, mas depois decidiu descartar sua crença. Eles eram bem-sucedidos no mundo e encontravam prazer em seu intelecto e na rejeição da fé. Tudo parecia bem até que o marido, ainda jovem, cheio de energia, adoeceu repentinamente e morreu. Como um eclipse solar, eles bloquearam a luz do filho e o resultado foi um eclipse de esperança. A esposa, em sua descrença, sentiu-se desorientada, dolorosamente despreparada, incapaz de consolar seus filhos. Seu intelecto lhe dizia que sua vida estava em perfeita ordem, até que, de repente, ela não conseguia ver o amanhã. Seu desespero trouxe escuridão e confusão. Gostaria de contrastar seu doloroso desespero com a esperança em Cristo demonstrada por outra família durante um período desolador. Há 21 anos, o filho recém-nascido de meu sobrinho, Ben Anderson, e de sua esposa Robbie, foi transportado em um avião da comunidade agrícola de Idaho para Salt Lake City. Cheguei ao hospital e Ben explicou as graves complicações cardíacas que ameaçavam a vida do bebê. Colocamos as mãos sobre a cabeça do pequeno Trey. O Senhor o abençoou com a continuação da vida. Trey foi submetido a uma cirurgia cardíaca na primeira semana de sua vida e, posteriormente, a outras cirurgias. Com o passar dos anos, ficou claro que Trey precisaria de um transplante de coração. Embora as atividades físicas dele fossem limitadas, sua fé aumentou. Ele escreveu: "Nunca senti pena de mim mesmo, porque sempre soube da importância de ter fé em Jesus Cristo e do testemunho do plano de salvação." Trey tinha no celular a seguinte citação do presidente Nelson: "A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida." Trey escreveu: "Sempre tive vontade de servir missão de tempo integral, mas meus médicos não me deixam servir missão até pelo menos 1 ano após meu transplante. Depositei minha fé em Jesus Cristo." Trey ficou animado por ter sido aceito no curso de contabilidade da BYU no início deste semestre. Mas ficou ainda mais animado no final de julho, quando recebeu o telefonema muito esperado para ir ao hospital a fim de realizar o transplante de coração. "Daqui a 1 ano", disse Trey, "estarei na missão." Havia uma grande expectativa quando ele entrou na sala de cirurgia. No entanto, durante a cirurgia, houve complicações drásticas
e Trey nunca mais recuperou a consciência. Sua mãe, Robbie, disse: "Sexta-feira foi o dia mais desolador de minha vida. Apenas tentei entender o que estava acontecendo. Fiquei acordada até tarde, tentando processar tudo. Porém, no sábado, acordei com um sentimento de plena alegria. Não era apenas paz, não era negação. Senti alegria por meu filho e senti alegria por ser sua mãe. Ben havia se levantado muito mais cedo do que eu, e quando finalmente tivemos a chance de conversar, ele disse que tinha acordado com a mesma sensação. Ben explicou: "A clareza veio à minha alma quando Deus me ensinou por meio de seu Espírito Santo. Acordei às 4 horas da madrugada e senti uma paz e uma alegria indescritíveis." Como isso era possível? A morte de Trey é muito dolorosa e sinto muita falta dele. Mas o Senhor não nos deixa sem consolo. Estou ansioso por nosso alegre reencontro. Trey anotou em seu diário as seguintes palavras do discurso do presidente Nelson na Conferência Geral: "Não parece possível ter alegria quando um filho sofre com uma doença incurável, quando se perde o emprego ou quando seu cônjuge o trai. Porém, essa é justamente a alegria que o Salvador proporciona. Sua alegria é constante e nos confirma que nossas aflições não durarão mais que um momento e serão consagradas para nosso benefício." Irmãos e irmãs, a paz que vocês buscam pode não vir tão rapidamente quanto desejam, mas prometo que, se confiarem no Senhor, a paz dele virá. Que nutramos nossa preciosa fé, prosseguindo com perfeito esplendor de esperança. Testifico que nossa esperança é nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus da esperança, o triunfo da esperança. Ele vive e ama vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu esposo Greg recebeu recentemente um diagnóstico que exigiria uma cirurgia intensiva e meses de quimioterapia. Assim como muitos de vocês que enfrentaram uma situação semelhante, começamos imediatamente a orar por ajuda divina e pelo poder de Deus. No domingo, após a cirurgia de Greg, o sacramento foi ministrado em nosso quarto no hospital. Nessa ocasião, fui a única a tomar o sacramento: um pedaço de pão e um copinho de água. Na igreja, minha mente geralmente se concentra no sistema de distribuição do sacramento, a preparação, a bênção, a distribuição. Mas naquela tarde, eu ponderei sobre a dádiva do poder de Deus disponível por meio da própria ordenança sagrada e da promessa do convênio que eu estava fazendo ao pegar aquele pedaço de pão e aquele copo d'água. Aquele era um momento que eu precisava do poder do céu. Em meio a grande sofrimento, exaustão e incerteza, eu me perguntava sobre essa dádiva que me permitiria obter o Salvador, o poder que eu tanto precisava. Participar do sacramento aumentaria a minha companhia do Espírito do Senhor comigo, me permitindo recorrer à dádiva do poder de Deus, incluindo o ministério de anjos e o poder capacitador do Salvador, para superar essa provação. Eu nunca tinha percebido com tanta clareza que não é apenas quem realiza a ordenança que importa. O que a ordenança e nossa promessa do convênio possibilitam também merece o foco da nossa atenção. As ordenanças do sacerdócio e as promessas do convênio permitem que Deus nos santifique e faça maravilhas em nossa vida. Mas como isso acontece? Primeiro, para uma ordenança manifestar o poder de Deus em nossa vida, ela precisa ser feita com a autoridade do Filho de Deus. Como uma ordenança do sacerdócio se torna disponível, é importante.
O Pai confiou a Jesus Cristo as chaves e a autoridade para supervisionar a maneira como as ordenanças do seu sacerdócio são entregues. Sob sua orientação e dentro da ordem de seu sacerdócio, os filhos de Deus foram ordenados para ocupar o lugar do Filho de Deus. Segundo, não fazemos apenas promessas no convênio, devemos cumpri-las. Em muitas ordenanças, fazemos convênios sagrados com Deus. Ele promete nos abençoar se cumprirmos esses convênios. Será que compreendemos que é a combinação das ordenanças do sacerdócio com o cumprimento das promessas do convênio que nos permite recorrer ao poder de Deus? Naquela tarde, ponderei se eu, uma filha do convênio de Deus, compreendia plenamente como acessar a dádiva do poder de Deus ao participar das ordenanças do sacerdócio e se verdadeiramente reconhecia como o poder de Deus agia em mim. Em 2019, um convite profético foi feito a todas as mulheres da igreja, nos ensinando como invocar o poder do Salvador em nossa vida. O presidente Nelson nos convidou a estudar Doutrina e Convênios 25, uma revelação dada a M. Smith em Harmony, na Pensilvânia. Aceitar esse convite mudou minha vida. Mês passado, tive a oportunidade inesperada de visitar Harmony. Embaixo das árvores de bordo, o sacerdócio foi restaurado a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Perto daquelas árvores fica a porta da frente da casa de Joseph e Emma. A casa tem uma janela em frente à lareira. Eu fiquei de pé perto da janela, me perguntando o que Emma teria pensado enquanto olhava para aquelas árvores. Em julho de 1830, Emma tinha 26 anos de idade. Ela era tão jovem. Estava casada há 3 anos e meio e tinha perdido seu primeiro filho, que ainda era um bebê. Sua pequena sepultura ficava perto da sua casa no final da rua. Ao olhar pela janela, não foi difícil imaginar o que ela estava pensando. Certamente, ela se preocupava com as finanças, com a crescente perseguição que ameaçava a sua segurança e também com seu futuro. E ainda assim, a obra de Deus estava progredindo em todos os lugares ao seu redor. Será que ela também se perguntava sobre seu lugar no plano, seu propósito em seu reino e seu potencial aos olhos de Deus? Acho que sim. Por outro lado, a dádiva da autoridade e essas chaves do sacerdócio haviam sido restauradas na terra. Aquele era o momento em que Emma realmente precisava do poder do céu. Durante grande sofrimento, exaustão e incerteza, imagino que ela tenha se perguntado sobre esse dom do sacerdócio de Deus que daria acesso ao poder dele, de que ela tanto precisava. Mas Emma não ficou apenas de pé naquela janela pensando. Enquanto o profeta Joseph estava sendo ensinado sobre as chaves, ofícios, ordenanças e como dar assistência ao serviço. 26-year-old Emma in Harmony. Through revelation, Emma would learn about the inward sanctification and covenant connection that would increase the ability of those priesthood ordinances to work in her life. First, the Lord reminded Emma of her place in his plan, including who she was and whose she was, a daughter in his kingdom. She was invited to walk the paths of virtue, a path that included ordinances that would unlock God's power if Emma held on to her covenants. Second, in her season of deep mourning, the Lord gave her purpose. Emma didn't just have a front row seat to the restoration. She was an essential participant in the work taking place. She would be set apart to expound scriptures and to exhort the church. Her time would be given to writing and to learning much. Emma was given a sacred role to help prepare the saints to worship. Their songs unto the Lord would be received as prayers and answered with a blessing upon their heads. Last, the Lord outlined a process of inward sanctification that would prepare Emma for exaltation. Except thou do this, the Lord explained to her, where I am,
you cannot come. If we read section 25 carefully, we discover an important progression taking place. Emma would go from being a daughter in the kingdom to elect lady to queen. Aaronic and Melchizedek priesthood ordinances, combined with the keeping of her covenant promises, would increase her companionship with the Spirit and with angels, empowering her to navigate her life with divine guidance. Through his divine power, God would heal her heart, enlarge her capacity, and transform her into the version of herself he knew she could become. E por meio das ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque, o poder da divindade seria manifestado em sua vida, e o Senhor abriria o véu para que ela pudesse receber entendimento vindo dele. É assim que o poder de Deus age dentro de nós. O presidente Nelson ensinou: tudo o que acontece em Harmony, a restauração do sacerdócio, assim como o conselho do Senhor a Emma, pode orientar e abençoar cada um de vocês. Invocar o poder de Deus em sua vida exige as mesmas coisas que o Senhor instruiu a Emma e a cada um de vocês. Havia coisas importantes acontecendo em ambos os lados daquela janela em Harmony, incluindo a revelação dada à mulher eleita a quem o Senhor havia chamado. Uma revelação que fortaleceria, encorajaria e instruiria Emma Smith, filha de Deus. Quando nossa neta Isabelle recebeu um nome e uma bênção, seu pai a abençoou com a compreensão do sacerdócio, que ela continuaria a crescer e a aprender sobre as bênçãos que ele proporcionaria em sua vida. E que sua fé no sacerdócio cresceria à medida que ela continuasse a aumentar sua compreensão. Não é comum uma garotinha ser abençoada para compreender o sacerdócio e aprender como aquelas ordenanças, promessas dos convênios a ajudarão a acessar o poder de Deus. Mas me lembrei de Emma e pensei comigo mesma, por que não? Essa pequena filha tem o potencial de se tornar uma mulher eleita em seu reino e, por fim, uma rainha. Por meio das ordenanças do sacerdócio de Deus e do cumprimento de suas promessas do convênio, ela poderá acessar o poder de Deus para ajudá-la a superar tudo o que a vida trouxer e se tornar a mulher que Deus sabe que pode se tornar. Isso é algo que eu gostaria que cada moça compreendesse. Viver à altura de seus privilégios. Aprendam como as ordenanças do sacerdócio e as promessas do convênio permitirão que o poder de Deus entre em sua vida com maior eficácia, atuando em vocês e por meio de vocês, capacitando e preparando para que vocês alcancem seu pleno propósito e potencial. Estudem e reflitam cuidadosamente sobre as ordenanças do sacerdócio, as promessas dos convênios que fazemos e em cada uma e o poder de Deus que acessamos por meio dessas ordenanças. Lembrem-se de que não é apenas quem oficia na ordenança que importa. Aquilo que a ordenança e a nossa promessa do convênio dão acesso também merece nossa atenção. Partilhar do pão e da água é um lembrete semanal de seu poder agindo por nós para nos ajudar a superar as provações. Usar o garment do santo sacerdócio é um lembrete diário da dádiva de seu poder, agindo em nós para ajudar a nos transformar. Todos nós temos acesso à dádiva do poder de Deus, toda vez que tomamos o sacramento, sempre que passamos pelo umbral do templo. Esse é o ponto alto do dia do Senhor para mim, e é por isso que dou valor à minha recomendação para o templo. Em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Antes de começar, preciso dizer que 2 dos meus filhos já desmaiaram enquanto estavam ao púlpito. E eu nunca me senti tão conectado a eles como neste momento. Temos 6 filhos, então tem muita coisa em mente sobre isso. Bom, temos 6 filhos que às vezes ficam se provocando, dizendo que são os filhos favoritos.
Cada um tem motivos diferentes para ser o preferido. Nosso amor por cada um deles é puro, gratificante e completo. Não poderíamos amar um deles mais do que o outro. Com o nascimento de cada filho, tivemos a mais bela expansão de nosso amor. Entendo muito melhor o amor do Pai Celestial por mim, por causa do amor que sinto por meus filhos. Quando eles contam suas razões para ser o filho mais amado, qualquer um pensaria que nunca teve um quarto bagunçado em nossa casa. A percepção das imperfeições nos relacionamentos entre pais e filhos diminui com o foco no amor. Às vezes percebemos que estamos caminhando para um desentendimento familiar e eu digo, ok, vocês venceram, mas não vou revelar. Vocês sabem quem é meu favorito. Meu objetivo é que cada um dos 6 se sinta vitorioso e uma guerra seja evitada, pelo menos até a próxima vez. João descreve a si mesmo como aquele discípulo a quem Jesus amava, como se fosse algo único. Gosto de pensar que isso se deve ao fato de que João se sentia plenamente amado por Jesus. Tive a mesma sensação quando Nefe escreveu, gloriam-me em meu Jesus. É claro que Jesus não é mais salvador de Nefe do que é de João. Ainda assim, a natureza pessoal do relacionamento de Nefe com o seu Jesus o levou a fazer essa terna descrição. Não é maravilhoso que tenha momentos em que podemos nos sentir tão plena e pessoalmente notados e amados? Nefe pode chamá-lo de meu Jesus e nós também podemos. O amor do Salvador é a espécie de amor mais sublime, nobre e forte, e ele o provê até estarmos saciados. O amor divino nunca cessa e cada um de nós é um estimado favorito. Como círculos em um diagrama de Venn, o amor de Deus está onde todos nós nos sobrepomos. Sejam quais forem as partes de nós que parecem diferentes, encontramos comunhão em seu amor. É alguma surpresa que os mandamentos mais básicos sejam amar a Deus e amar ao nosso próximo? Quando vejo pessoas demonstrando amor cristão, sinto que esse amor tem mais do que apenas amor delas. É um tipo de amor que tem algo divino. Quando amamos uns aos outros dessa forma, tão completa e plenamente quanto podemos, há uma influência dos céus. Se alguém com quem nos importamos parece distante desse sentimento de amor divino, podemos seguir este padrão, fazendo coisas que nos aproximam de Deus e depois fazendo algo que nos aproxime da pessoa, um convite implícito para nos achegar a Cristo. Gostaria de poder me sentar com vocês e perguntar quais circunstâncias os levam a sentir o amor de Deus. Quais versículos das Escrituras? Quais atos de serviço em particular? Onde vocês estariam? Que tipo de música? Estariam na companhia de quem? A conferência geral é um excelente momento para aprender sobre nos conectarmos com o amor divino. Talvez vocês se sintam muito distantes do amor de Deus? Talvez haja inúmeras vozes desanimadoras e obscuras tomando conta de seus pensamentos? Mensagens dizendo que vocês estão muito feridos, confusos, muito fracos ou menosprezados, muito diferentes ou desorientados para merecerem o amor celestial de modo real. Se estiverem dando ouvidos a essas vozes, por favor ouçam isto. Essas vozes estão erradas. Podemos ignorar com confiança qualquer fraqueza que nos desqualifique de receber o amor celestial. A todo momento cantamos um hino que nos lembra de que nosso amado e perfeito Salvador escolheu com sofrimento e dor cumprir a lei para nos resgatar. A todo momento partilhamos do pão. Certamente Jesus remove todo o constrangimento daqueles que se sentem fracos. Por se deixar derrotar, ele se tornou perfeito. E por nos tornar perfeitos apesar de nossas fraquezas. Ele foi surrado, abandonado, dilacerado e machucado. E talvez nos sintamos assim. Mas não estamos separados do amor dele. Perfeito amigo, amor real, como diz a canção. Talvez vocês tenham um segredo que faz com que não se sintam dignos de serem amados. Porém, independentemente do que sabem sobre si mesmos, estão errados se pensam que não podem ser amados por Deus. Às vezes somos cruéis e impacientes conosco mesmos, de um modo que jamais imaginaríamos ser com outras pessoas. Há muito que podemos fazer nesta vida, mas a autoaversão e a autocondenação vergonhosa não fazem parte da lista. Por mais imperfeitos que nos sintamos, seus braços podem nos alcançar. Sim, eles sempre nos alcançam
o Senhor virá conosco e abraçará cada um de nós. Quando não sentimos o aconchego do amor divino, não significa que ele desapareceu. Deus nos diz que os montes se moverão e os outeiros tremerão, porém a sua benignidade não se desviará de nós. Então, apenas para ficar claro, a ideia de que Deus parou de nos amar deve estar tão no final da lista de possíveis explicações na vida que não podemos considerá-la até que os montes se movam e os outeiros tremam. Adoro esse simbolismo dos montes como uma evidência da garantia do amor de Deus. Esse poderoso simbolismo se encontra nos relatos daqueles que vão às montanhas para receber revelação e na descrição de Isaías do monte da casa do Senhor sendo firmado no cume dos montes. A casa do Senhor é o lar de nossos mais preciosos convênios e um lugar de refúgio para todos nós, onde podemos mergulhar nas evidências do amor do Pai por nós. Tenho me regozijado no consolo que sinto em minha alma quando honro meu convênio batismal e encontro alguém que está de luto ou sofrendo uma decepção e tento ajudá-lo a conduzir e processar seus sentimentos. Essas formas de nos tornarmos mais imersos no precioso convênio de amor chamado Hesed. Então, se o amor de Deus não nos abandona, por que nem sempre o sentimos? Apenas para que não criem expectativas, eu não sei. Mas ser amado não é definitivamente o mesmo que se sentir amado. E tem algumas ideias que podem ajudá-los em sua busca por respostas a essa pergunta. Talvez vocês estejam lidando com o luto, a depressão, a traição, a solidão, a decepção ou outra interferência poderosa em sua capacidade de sentir o amor de Deus por vocês. Se esse for o caso, essas coisas podem entorpecer ou interromper nossa habilidade de sentir o que normalmente sentiríamos. Pelo menos por um tempo, talvez não consigam sentir o amor dele. E saber que ele existe precisará ser o suficiente. Mas me pergunto se podemos experimentar pacientemente diferentes formas de expressar e receber o amor divino. Vocês conseguem dar um passo atrás em relação ao que está à sua frente e talvez mais um passo e outro até verem um cenário mais amplo, mais e mais amplo, se necessário. Até que estejam literalmente pensando o celestial porque estão vendo as estrelas e se lembrando dos mundos incontáveis e por meio deles, seu Criador? Ouvir os pássaros, sentir o sol ou a chuva em minha pele, quando a natureza aumenta a minha admiração por Deus. Cada uma dessas sensações me proporcionou uma conexão celestial. Talvez o consolo de amigos fiéis possa ajudar. Talvez a música ou servir. Já escreveram um registro ou diário dos momentos em que sua conexão com Deus ficou mais clara para vocês? Talvez possam convidar pessoas nas quais confiam para compartilharem suas fontes de conexão divina com vocês, enquanto buscam alívio e entendimento? Eu me pergunto, se Jesus escolhesse um lugar onde vocês e ele pudessem se encontrar, um local privado onde pudessem focar unicamente nele, será que ele escolheria seu local único de sofrimento pessoal? O lugar de sua necessidade mais profunda, onde ninguém mais pode ir? Um lugar onde vocês se sentem tão solitários que só podem estar totalmente sozinhos, mas não estão? Um lugar para o qual talvez apenas ele tenha ido e tem tudo preparado para encontrá-los quando vocês chegarem? Se vocês estão esperando ele chegar, será que talvez ele já não esteja lá ao seu alcance? Se vocês se sentem repletos de amor neste momento da vida, tentem não guardar isso só para vocês. Espalhem esse amor onde forem. Um dos milagres da economia divina é que quando tentamos compartilhar o amor de Jesus, percebemos que estamos ainda mais repletos dele, uma espécie de variação do princípio de que quem perder a sua vida por causa dele, achá-la. Estar repletos do amor de Deus não só nos protege durante as tempestades da vida, mas também nos torna os momentos felizes ainda mais felizes. Nossos dias alegres, quando o sol está brilhando no céu, se tornam ainda mais brilhantes devido ao esplêndido clarão em nossa alma. Que estejamos arraigados e fundados em nosso Jesus, em seu amor. Que busquemos e valorizemos experiências nas quais sentimos seu amor e seu poder em nossa vida. A alegria do Evangelho está disponível para todos, não só para os felizes, nem para os abatidos. Temos todas as razões para nos regozijar, nos encher de amor para com Deus e todos os homens. Que estejamos cheios desse amor em nome de Jesus Cristo. Amém.
As directed, Ao sinal do regente, o coro e a congregação cantarão juntos Que Firme Alicerce. Ouviremos então o elder Dale G. Renland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos os elders David P. Homer e Gregório E. Casillas, dos 70. Esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Durante séculos, a pólvora negra foi o explosivo mais potente disponível. Ela podia lançar bolas de canhão, mas não era eficaz para a maioria dos projetos de mineração e de construção de rodovia. Ela era fraca demais para despedaçar rochas. Em 1846, um químico italiano chamado Ascanio Sobrero sintetizou um novo explosivo, a nitroglicerina. Esse líquido oleoso era pelo menos 1000 vezes mais poderoso que a pólvora negra. Ele conseguia despedaçar rochas com facilidade. Infelizmente, a nitroglicerina era instável. Se você a deixasse cair de uma pequena altura, ela explodia. Se ela se aquecesse demais, explodia. Se ela se esfriasse demais, explodia. Mesmo se ela fosse colocada em um quarto fresco, escuro e sozinha, ela acabaria explodindo. A maioria dos países baniu seu transporte e muitos baniram sua fabricação. Em 1860, um cientista sueco chamado Alfred Nobel começou a tentar estabilizar a nitroglicerina.
Após 7 anos de experimentação, ele alcançou seu objetivo ao fazer com que uma substância quase sem valor, conhecida como diatomito ou Kiesugar, absorvesse a nitroglicerina. O diatomito é uma rocha porosa que, ao ser esfarelada, vira em um pó fino. Quando misturado ao diatomito, a nitroglicerina é absorvida por ele. E a massa resultante pode ser modelada em formato de bastão. Nessa forma, a nitroglicerina ficava muito mais estável. Ela podia ser armazenada, transportada e utilizada seguramente sem perder sua potência explosiva. Nobel deu à combinação de nitroglicerina e diatomito o nome de dinamite. Dinamite mudou o mundo. Também enriqueceu o Nobel. Sem um estabilizador, a nitroglicerina era arriscada demais para ter valor comercial, como Ascânio Sobreiro constatou. Quando utilizado sozinho, o estabilizador diatomito tinha pouco valor. Porém, a combinação dos dois componentes fez da dinamite algo transformador e valioso. De um modo similar, a combinação do Evangelho de Jesus Cristo e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos proporciona benefícios poderosos e transformadores. O Evangelho é perfeito, mas é necessário que haja uma igreja divinamente comissionada para pregá-lo, manter sua pureza e administrar suas ordenanças sagradas com o poder e autoridade do Salvador. Observe a combinação do Evangelho do Salvador com sua igreja, conforme estabelecida por Alma, um dos profetas do livro de Mórmon. A igreja era responsável por não pregar nada, senão arrependimento e fé no Senhor, que redimiria seu povo. Utilizando a autoridade de Deus, e a igreja era responsável por administrar a ordenança do batismo em nome do Senhor, como um testemunho de que haviam feito convênio com ele de servi-lo e guardar seus mandamentos. As pessoas que eram batizadas tomavam sobre si o nome de Jesus Cristo, filiavam-se à sua igreja e lhes era prometido grande poder por meio de uma manifestação do Espírito. O povo se dirigia às águas de Mórmon para ouvir a Alma pregar o Evangelho. Embora eles reverenciassem aquelas águas e a floresta ao redor, a Igreja do Senhor não era um local ou um edifício, nem é hoje. A Igreja é simplesmente feita de pessoas comuns, discípulos de Jesus Cristo, reunidos e organizados em uma estrutura divinamente designada para ajudar o Senhor a realizar seus propósitos. A igreja é um instrumento pelo qual aprendemos sobre o papel central de Jesus Cristo no plano do Pai Celestial. A igreja oferece o caminho autorizado para que as pessoas participem de ordenanças e façam convênios duradouros com Deus. Guardar esses convênios nos aproxima de Deus, dá-nos acesso ao seu poder e nos transforma naquilo que Ele deseja que nos tornemos. Assim como a dinamite, sem a nitroglicerina não é nada especial. A Igreja do Salvador só é especial se estiver edificada sobre seu Evangelho. Sem o Evangelho do Salvador e a autoridade para administrar suas ordenanças, a Igreja não é especial. Sem o efeito estabilizador do diatomito, era limitado o valor da nitroglicerina como explosivo. Conforme temos visto no decorrer da história, sem a Igreja do Senhor, a compreensão que a humanidade tinha a respeito do Evangelho dele era instável, propensa ao desvio doutrinário, sujeita à influência de diferentes religiões, culturas e filosofias. Uma mistura dessas influências manifestou-se em todas as dispensações até esta última. Embora o Evangelho tenha sido inicialmente revelado em sua pureza, a interpretação e a aplicação desse Evangelho gradualmente assumiram uma forma de religiosidade que carecia de poder, porque a estrutura divinamente autorizada estava ausente. A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, possibilita o acesso ao poder de Deus, porque é autorizada por Ele, tanto para ensinar a doutrina de Cristo, quanto para oferecer as ordenanças salvadoras e exaltadoras do Evangelho.
O Salvador anseia por perdoar nossos pecados, ajudar-nos a acessar seu poder e nos transformar. Ele sofreu por nossos pecados e anseia nos perdoar do castigo que, de outra forma, mereceríamos. Ele quer que nos tornemos santos e sejamos aperfeiçoados nele. Jesus Cristo tem o poder para fazer isso. Ele não apenas se compadeceu de nossas imperfeições e lamentou nossa condenação eterna como consequência do pecado. Não, ele foi além disso, infinitamente além, e restaurou sua igreja para permitir acesso a seu poder. O cerne do evangelho que a igreja ensina é que Jesus Cristo tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Ele fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Ele suportou a cruz, rompeu as ligaduras da morte, subiu aos céus e sentou-se à mão direita de Deus, para reclamar do Pai os direitos de misericórdia. O Salvador fez tudo isso porque Ele quer que seus filhos sejam felizes e façam boas escolhas. Ele já pagou o preço infinito para que pudesse reclamar todos os que nele têm fé e advoga por eles, por nós. Jesus Cristo deseja que nos arrependamos e que nos aproximemos dele para que ele possa nos justificar e santificar. Nesse desejo, ele é implacável e inabalável. Por meio de sua igreja, recebemos acesso ao poder de Deus por convênio e ao seu amor por convênio. A combinação do Evangelho de Jesus Cristo e de sua igreja transforma nossas vidas. Ela transformou meus avós maternos. Meu avô Oscar Anderson trabalhava em um estaleiro em Hogmarsö, uma ilha do arquipélago de Estocolmo. Sua esposa Albertina e seus filhos viviam no território principal da Suécia. A cada 2 semanas, no sábado, Oscar remava seu barco para a casa a fim de passar o fim de semana antes de retornar a Hogmarsö, no domingo à noite. Certo dia, enquanto estava em Hogmarsö, ele ouviu 2 missionários norte-americanos pregarem um evangelho restaurado de Jesus Cristo. Oscar sentiu que o que ouviu era pura verdade e foi tomado por uma alegria indescritível. Quando voltou para casa, Oscar contou, entusiasmado, a Albertina tudo sobre os missionários. Ele explicou que acreditava no que eles ensinaram, pediu que ela lesse os folhetos que eles lhe deram e disse que não achava que nenhum dos seus futuros filhos deveria ser batizado quando bebê. A Albertina ficou furiosa e jogou os folhetos no lixo. Poucas palavras foram trocadas entre eles antes que Oscar voltar para o trabalho no domingo à noite. Assim que ele partiu, a Albertina recuperou os folhetos. Ela comparou cuidadosamente a doutrina contida neles aos ensinamentos de sua Bíblia desgastada. Ficou surpresa ao sentir que o que leu era verdade. Quando Oscar voltou para casa, foi calorosamente recebido, assim como a cópia do livro de Mórmon que trouxe consigo. A Albertina leu avidamente, mais uma vez comparando a doutrina com a de sua Bíblia. Tal como Oscar, ela reconheceu a pura verdade e se encheu de uma alegria indescritível. Oscar, Albertina e seus filhos se mudaram para Hogmarsö para ficar perto dos poucos membros da igreja que havia lá. Uma semana após Oscar e Albertina serem batizados, em 1916, Oscar foi chamado para ser o líder do grupo de Hogmarsö. Tal como muitos conversos, Oscar e Albertina enfrentaram críticas por causa de sua nova fé. Os fazendeiros locais se recusavam a vender-lhes leite. Então Oscar atravessava o fiord a barco todos os dias para comprar leite de um fazendeiro mais tolerante. No entanto, durante os anos seguintes, o número de membros da igreja em Hogmarsö aumentou, em parte devido ao poderoso testemunho de Albertina e seu ardente zelo missionário. Quando o grupo se tornou um ramo, Oscar foi chamado como presidente do ramo. Os membros do ramo de Hogmarsö reverenciavam aquela ilha. Aquelas foram suas águas de Mórmon. Foi lá que chegaram ao conhecimento de seu Redentor.
Ao longo dos anos, à medida que guardavam seu convênio batismal, Oscar e Albertina foram transformados pelo poder de Jesus Cristo. Eles ansiavam por fazer mais convênios e receber suas bênçãos do templo. Para obter essas bênçãos, eles emigraram permanentemente de sua casa na Suécia para Salt Lake City em 1949. Oscar havia servido como líder dos membros em Hog Marso por 33 anos. A combinação de nitroglicerina e diatomito tornou a dinamite valiosa. A combinação do Evangelho de Jesus Cristo e sua igreja é inestimável. Oscar e Albertina ouviram sobre o Evangelho restaurado porque um profeta de Deus havia chamado, designado e enviado missionários para a Suécia. Por encargo divino, os missionários ensinaram a doutrina de Cristo e, pela autoridade do sacerdócio, batizaram Oscar e Albertina. Como membros, Oscar e Albertina continuaram aprendendo, desenvolvendo-se e servindo ao próximo. Eles se tornaram santos dos últimos dias porque guardaram os mandamentos, convênios que fizeram. O Salvador se refere à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como minha igreja, porque ele a comissionou para realizar seus propósitos de pregar seu evangelho, oferecer suas ordenanças e convênios, e assim tornar possível que seu poder nos justifique e santifique. Sem sua igreja, não há autoridade, não há pregação das verdades reveladas em seu nome, não há ordenanças ou convênios, não há manifestação do poder da divindade, não há transformação naquilo que Deus quer que nos tornemos, e o plano de Deus para seus filhos é anulado. A igreja nesta dispensação é parte integrante de seu plano. Convido-os a se comprometerem mais plenamente com o Salvador, com seu Evangelho e com sua Igreja. Ao fazerem isso, descobrirão uma combinação do Evangelho do Salvador e de sua Igreja traz o poder para a sua vida. Esse poder é muito maior do que a dinamite. Ele despedaçará as rochas em seu caminho e transformará vocês em herdeiros do reino de Deus. E vocês se encherão daquela alegria que é inexplicável e gloriosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. No dia 1º de junho de 1843, Edson Pratt saiu de Nauvoo, Illinois, para pregar o evangelho nas Ilhas Havaianas, deixando sua esposa Louisa Barnett Pratt para cuidar de sua jovem família. As perseguições em Nauvoo se intensificaram, forçando os santos a deixar a cidade e, posteriormente, Winter Quarters, enquanto se preparavam para migrar para o Vale do Lago Salgado. Louisa teve que decidir se faria ou não a viagem. Seria mais fácil ficar e esperar a Edson voltar do que viajar sozinha com seus filhos. Em ambas as ocasiões, ela buscou a orientação do profeta Brigham Young, que a encorajou a fazer a viagem. Apesar de sua grande dificuldade e relutância pessoal, ela foi bem-sucedida em cada uma de suas viagens. Inicialmente, Louisa encontrou alegria ao viajar. Ela logo começou a se sentir feliz ao ver a grama verde das pradarias, as flores silvestres coloridas e os trechos de terra ao longo das margens dos rios. A tristeza em minha mente foi aos poucos se dissipando, disse ela, e não havia mulher mais feliz em toda a companhia. A história de Louisa me inspirou profundamente. Admiro sua disposição de não se concentrar em suas preferências pessoais, sua habilidade de confiar em Deus e como exercer fé ajudou a ver a situação de maneira diferente. Seu exemplo me fez lembrar de que temos um amoroso Pai Celestial que cuida de nós onde quer que estejamos e que podemos confiar nele mais do que em qualquer outra pessoa ou coisa. Deus confia em nós para tomarmos muitas decisões importantes em todas as situações. Ele nos pede que confiemos nele. Isso é especialmente difícil quando nosso julgamento ou opinião de outras pessoas são diferentes de sua vontade para seus filhos. Algumas pessoas sugerem que deveríamos redefinir as fronteiras entre o que é certo e errado porque dizem que a verdade é relativa, que cada pessoa define a sua própria realidade ou que Deus é tão generoso que Ele não se importa realmente com o que fazemos. Pode ser desafiador enquanto aprendemos a discernir a verdade de Deus. Por isso é útil lembrar que não cabe a nós decidir os limites entre o certo e o errado.
Deus estabeleceu esses limites com base nas verdades eternas para nosso benefício e bênção. O desejo de mudar a verdade eterna de Deus tem uma longa história. Começou antes do princípio do mundo, quando Satanás se rebelou contra o plano de Deus, procurando de maneira egoísta destruir o arbítrio da humanidade. Seguindo esse padrão, pessoas como Serem, Neor e Corior argumentaram que a fé é tolice, que a revelação é irrelevante e tudo o que quisermos fazer é certo. Infelizmente, com muita frequência, esses desvios da verdade de Deus têm levado a grande tristeza. Embora algumas coisas possam depender do contexto, outras não. O presidente Russell M. Nelson ensinou de maneira consistente que as verdades salvadoras de Deus são absolutas, independentes e definidas pelo próprio Deus. Em quem escolhemos confiar é uma das decisões mais importantes da vida. O rei Benjamim instruiu seu povo a acreditar em Deus, acreditar que Ele existe, acreditar que Ele tem toda a sabedoria, acreditar que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Felizmente, temos as Escrituras e a orientação dos profetas vivos para nos ajudar a compreender a verdade de Deus. Se precisarmos de mais esclarecimento, Deus providenciará por meio de seus profetas. E Ele responderá às nossas orações sinceras por meio do Espírito Santo à medida que buscarmos entender as verdades que ainda não compreendemos plenamente. O Elder Anderson certa vez ensinou que não devemos ficar surpresos se, às vezes, alguns de nossos pontos de vista pessoais inicialmente não estiverem em harmonia com os ensinamentos do profeta do Senhor. Esses são momentos de aprendizado e de humildade. Ele disse: quando nos colocamos de joelhos para orar, seguimos em frente com fé, confiando em Deus, sabendo que, com o passar do tempo, receberemos mais clareza espiritual de nosso Pai Celestial. Em todos os momentos, é útil nos lembrar dos ensinamentos de alma, de que Deus concede sua palavra de acordo com a atenção e diligência que dedicamos a ela. Se dermos ouvido às palavras de Deus, receberemos mais. Se ignorarmos seus conselhos, receberemos menos, até que não tenhamos nada. Essa perda de conhecimento não significa que a verdade estava errada. Pelo contrário, mostra que perdemos a capacidade de compreendê-la. Em Cafarnaum, Salvador ensinou sobre sua identidade e missão. Muitos acharam suas palavras difíceis de ouvir, fazendo com que virassem as costas e não andassem com ele. Por que eles foram embora? Porque não gostaram do que ele falou. Então, confiando em seu próprio julgamento, eles se afastaram, negando a si mesmos as bênçãos que teriam recebido se tivessem permanecido. É fácil deixar nosso orgulho ficar entre nós e a verdade eterna. Quando não compreendemos, podemos fazer uma pausa, deixar nossos sentimentos se acalmarem e então escolher como responder. O Senhor nos aconselhou a buscá-lo em cada pensamento, não duvidar, não temer. Quando nos concentramos no Salvador, nossa fé pode começar a superar nossas preocupações. Como o Elder Dieter F. Uchtdorf incentivou-nos a fazer, por favor, duvidem de suas dúvidas antes de duvidarem de sua fé. Jamais podemos permitir que a dúvida nos aprisione e nos impeça de receber o divino amor, a paz e as dádivas que vêm por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Enquanto os discípulos se afastavam do Salvador naquele dia, ele perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os apóstolos viviam no mesmo mundo e enfrentavam as mesmas pressões sociais dos discípulos que se afastaram. No entanto, nesse momento, eles escolheram sua fé e confiaram em Deus, preservando assim as bênçãos que Ele concede àqueles que permanecem. Talvez vocês, assim como eu, às vezes se encontrem em ambos os lados dessa decisão. Quando achamos difícil de entender ou aceitar a vontade de Deus, é reconfortante lembrar que Ele nos ama como somos, onde quer que estejamos em nossa jornada. Ele tem algo melhor para nós. Se o procurarmos, Ele vai nos ajudar.
Embora isso possa ser difícil, assim como o pai que buscava a cura para seu filho foi informado pelo Salvador que tudo é possível ao que crê, em nosso momento de dificuldade também podemos clamar: ajuda a nossa incredulidade. O Brother Neil A. Maxwell certa vez ensinou que a entrega de nossa vontade a Deus é realmente a única coisa pessoal e ímpar que temos para depositar no altar de Deus. Não é de se admirar que o rei Benjamim estivesse tão ansioso para que seu povo se tornasse como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Como sempre, o Salvador nos deu o exemplo perfeito. Com o coração entristecido e tendo conhecimento da obra dolorosa que precisava fazer, ele se submeteu à vontade de seu Pai, cumprindo sua missão messiânica e iniciou a promessa de eternidade para vocês e para mim. A escolha de submeter a nossa vontade a de Deus é um ato de fé que está no centro de nosso discipulado. Ao fazermos essa escolha, descobrimos que não diminuímos nosso arbítrio, ao contrário. Ele é ampliado e recompensado pela presença do Espírito Santo, que traz propósito, alegria, paz, esperança, que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Há vários meses, um presente de destaque e eu visitamos uma irmã e seu filho jovem adulto. Depois de muitos anos afastada da igreja, vagando por caminhos que levavam a desafios e dificuldades, ela retornou. Durante nossa visita, perguntamos por que ela voltou a frequentar a igreja. Fiz muitas escolhas ruins, disse ela, e sabia onde precisava estar. Então perguntei o que ela aprendeu em sua jornada. Com emoção, ela compartilhou que havia aprendido que precisava frequentar a igreja por um tempo suficiente para desfazer o hábito de não ir e que precisava permanecer até que fosse o lugar onde ela desejava estar. Seu retorno não foi fácil, mas à medida que exercia a fé no plano do Pai, ela voltou a sentir o Espírito. Então ela disse: aprendi por mim mesma que Deus é bom e que seus caminhos são melhores que os meus. Presto o testemunho de Deus, nosso Pai eterno, que nos ama, de seu Filho, Jesus Cristo, que nos salvou. Eles conhecem nossas dores e nossos desafios. Eles nunca nos abandonarão e sabem perfeitamente como nos socorrer. Podemos ter bom ânimo ao confiarmos neles mais do que em qualquer outra pessoa ou coisa. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. What does our Heavenly Father O que o Pai desire? Celestial deseja de vocês? Vocês compreendem que sua existência pré-mortal, na sua existência pré-mortal, o Pai Celestial estava preparando vocês para a sua vida na Terra? Ao falar para os jovens, o presidente Nelson disse que nosso Pai Celestial reservou muitos de seus espíritos mais nobres, talvez seu melhor time, para esta fase final. Por termos sido reservados para estes últimos dias, é crucial que aprendamos a ser discípulos de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o bom pastor e conhece seu rebanho. E o rebanho conhece seu pastor porque ele chama pelo nome as suas ovelhas. Ele está sempre nos chamando e nos usa, seus servos comuns, para ajudar a trazer seus filhos a ele. Algum tempo atrás, um presidente de estaca e eu estávamos visitando membros da igreja em um bairro. Quando terminamos nossas visitas agendadas, o presidente da estaca me perguntou se podíamos visitar mais uma família. Ele sentiu que devíamos conversar com essa família. Batemos na porta e uma irmã abriu. Ela olhou para mim, mas, como não me conhecia, não esboçou nenhuma reação. Fiz um gesto apontando para o presidente da estaca, que a cumprimentou, a chamando pelo nome. Logo que ela o viu, ela se alegrou. Ainda de pé à porta, eles se abraçaram e choraram juntos. Esse sentimento deu o tom da nossa visita. E permaneceu durante toda ela. Não sabíamos que aquela irmã tinha feito quimioterapia no dia anterior. Ela se sentia fraca demais para cuidar de seu filho adulto. Então ajudei o presidente da estaca a vestir o filho dela e a colocá-lo na cadeira de rodas. Servimos a ele o alimento que outra querida irmã da ala tinha trazido.
e ajudamos com outras tarefas. Antes de sairmos da casa deles, conseguimos lhes dar uma bênção. Tudo o que me passava na mente durante a visita era uma confirmação de que Jesus Cristo os amava profundamente. Ele compreende vocês e conhece pessoalmente a dor de sua situação em comum. Quase toda a visita ocorreu em silêncio. Naquela oportunidade, não demos um grande sermão, nem compartilhamos nossa escritura favorita, mas o Senhor nos abençoou abundantemente com o seu Espírito. Uma das maiores razões por que o Pai Celestial enviou vocês aqui nesta época é para que vocês consigam cumprir seu pleno potencial. O Manual Pregar Meu Evangelho nos ensina que, como discípulos de Cristo, devemos evitar nos comparar com outras pessoas. Suas habilidades espirituais são incomparáveis, pessoais e naturais. E seu Pai Celestial deseja que vocês as desenvolvam. Sempre terá alguém a quem vocês poderão ajudar a sentir o amor de seu Pai Celestial. Seu potencial é divino. Mesmo que certamente seja importante que vocês se preparem para serem bem-sucedidos nesse mundo competitivo, uma de suas missões cruciais na vida é se tornar um discípulo de Jesus Cristo e seguir as impressões do Espírito. Ao fazerem isso, Deus abençoará sua vida, abençoará sua família atual e futura e abençoará a vida dos filhos dele que você encontrar. Vivemos numa época de grandes oportunidades, embora encontremos muitas dificuldades. Sei que elas existem em parte para nos permitir ajudar outras pessoas a sentir o amor de nosso Pai Celestial. O presidente Nelson ensinou: nos dias que estão por vir, veremos as mais grandiosas manifestações do poder do Salvador que o mundo já viu. Temos o privilégio de cuidar de pessoas que necessitam de um auxílio, um abraço, um consolo, ou simplesmente de que fiquemos ao lado delas em silêncio. Se pudermos aliviar seus fardos, mesmo que seja por um momento, então poderemos ver as grandes manifestações do poder do Salvador na vida delas. Como discípulos de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias podem fazer uma diferença positiva no mundo. Podemos oferecer um sentimento de alegria que se reflete em nosso semblante. Uma alegria que compartilhamos com palavras de amor e atos de bondade. Sejamos bons vizinhos, bons patrões e bons empregados. Que nos esforcemos para ser bons cristãos o tempo todo. O Senhor restaurou seu Evangelho com as ordenanças necessárias para que os filhos do Pai Celestial possam ter todas as promessas que nos unem a Ele. Ao ajudar nossos irmãos em seus desafios diários, que nos lembremos de ajudá-los a fazer e guardar essas promessas sagradas feitas com o Pai Celestial, para que Ele, por sua vez, possa lhes prometer as mais ricas bênçãos dessa vida e da eternidade. Essas promessas são possíveis apenas por meio da restauração do Evangelho de Cristo e suas chaves do sacerdócio. Em outras palavras, podemos ajudar outras pessoas a permanecer no caminho do convênio. Alguns de nós se desviam do caminho de vez em quando. Por isso, devemos nos lembrar que para nosso Pai Celestial, sempre temos a possibilidade de retornar. Mesmo que nosso caminho não seja o mais perfeito, o Salvador nos lembra constantemente que sempre que nos arrependemos e pedimos perdão com verdadeiro intento, somos perdoados. Uma das artimanhas do adversário hoje é nos fazer pensar e crer que não podemos mudar ou que não devemos ter mais esperança. Esse pensamento destrutivo leva muitos de nós a parar de nos esforçar. E é nesse momento que nosso amor, nossas palavras de incentivo e apoio, nosso tempo e nossa ajuda podem dar a alguém a esperança de tentar mais uma vez. Talvez vocês estejam pensando, tudo bem, mas quem ministra a mim? Ao abençoarmos a vida de nossos irmãos,
Vamos colecionar testemunhos que vão preencher nossa vida com fé no Senhor Jesus Cristo. Esses testemunhos vão nos revitalizar para que tentemos mais uma vez. O Espírito Santo vai nos reviver e nos ajudar com renovado testemunho para prosseguirmos com nossas próprias dificuldades e provações pessoais. Sempre que procuramos abençoar a vida das pessoas, o Senhor é ainda mais misericordioso conosco. Ele nos fortalece e nos ajuda em nossa vida. Por favor, se lembrem de que o Senhor Jesus Cristo é seu Salvador e compreende vocês pessoalmente. Ele sabe o que significa termos de cumprir um chamado, tendo que deixar coisas para trás a fim de ajudar os filhos dele. Ele tem o poder para abençoá-los em tudo, se acreditarem nele e não duvidarem. Meus queridos irmãos e irmãs, naquele dia em que um líder do sacerdócio se sentiu inspirado para que visitássemos uma mãe e seu filho que não estavam na nossa lista, proclamo que Deus sabia que eles precisavam de nós. No final, quem foi ministrado fui eu. Naquele dia, recebi uma das maiores lições do amor do Salvador por nós. Testifico que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Ele vive, que viveu e morreu por vocês e por mim, e que ressuscitou por vocês e por mim, para que possamos aspirar pelo reencontro celestial pleno de alegria com aqueles que já estão do outro lado do véu. Eu sei que Ele compreende perfeitamente a vocês e a mim. Ele compreende cada um de nossos momentos difíceis e tem o poder de nos ajudar naqueles momentos em que nos sentimos mais vulneráveis. Sei que o Senhor Jesus Cristo e nosso Pai Celestial apareceram a Joseph Smith para restaurar o Evangelho nestes dias. Sei que o nosso querido profeta Russell M. Nelson é um profeta do Senhor e disso testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Expressamos gratidão a todos os que falaram a nós e ao coro do tabernáculo da Praça do Templo pela bela música apresentada. O coro agora entoará O Amor de Deus. O último orador desta sessão será o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Logo após, o coro encerrará a conferência cantando Faz-me andar só na luz. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Isaac K. Morrison, dos 70. Surrounds me as a bond to soothe.
Neste ano, milhões de pessoas foram inspiradas pelo plano de estudo do Evangelho conhecido como o Convite do Salvador, Vem e Segue-me. Seguir a Cristo não é uma prática descuidada ou ocasional. É um compromisso contínuo e um modo de vida que se aplica a todos os momentos e em todos os lugares. Seu exemplo e seus ensinamentos definem o caminho de cada discípulo de Jesus Cristo. E todos são convidados a trilhar esse caminho, pois ele convida todas as pessoas a se achegarem a ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e todos são iguais perante Deus. O primeiro passo ao seguir a Cristo é obedecer ao que ele define como o grande mandamento na lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os mandamentos de Deus fornecem a força orientadora e contínua em nossa vida. Nossas experiências na mortalidade são como um menino e seu pai empinando uma pipa em um dia com muito vento. À medida que a pipa subia, os ventos faziam com que ela puxasse a linha que a conectava à mão do menino. Por causa da inexperiência do menino com a força dos ventos mortais, ele sugeriu que cortasse a linha para que a pipa voasse mais alto. Seu sábio pai o aconselhou a não fazer isso, explicando que é a linha que mantém a pipa firme, apesar dos ventos mortais. Se a soltarmos, ela não subirá mais alto. Ela será levada por esses ventos e cairá inevitavelmente na terra. Essa linha essencial representa os convênios que nos unem a Deus, nosso Pai Celestial, e a seu Filho, Jesus Cristo. Conforme honramos esses convênios ao guardarmos seus mandamentos e seguirmos o plano de redenção, suas bênçãos prometidas nos capacitam a nos elevar a alturas celestiais. O livro de Mórmon declara com frequência que Cristo é a luz do mundo. Durante sua aparição aos nefitas, o Senhor ressuscitado explicou esse ensinamento ao dizer a eles: eu dei-vos o exemplo. Eis que eu sou a luz que levantareis, aquilo que me vistes fazer. Ele é nosso maior exemplo. Aprendemos o que ele disse e fez ao estudarmos as Escrituras e seguirmos os ensinamentos proféticos, como o presidente Russell M. Nelson nos tem exortado a fazer. Na ordenança do sacramento, no dia Senhor, fazemos convênio de recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele nos deu. No livro de Mórmon, o Senhor nos deu os fundamentos no que ele chamou de a doutrina de Cristo. São eles: fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo, receber o dom do Espírito Santo, perseverar até o fim e nos tornar como uma criancinha, que significa confiar no Senhor e se submeter a tudo o que Ele requer de nós. Há dois tipos de mandamentos do Senhor: os permanentes, como a doutrina de Cristo, e os temporários. Os mandamentos temporários são aqueles essenciais para as necessidades da Igreja do Senhor ou dos fiéis em circunstâncias provisórias, mas que devem ser deixados de lado quando a necessidade tiver passado. Um exemplo de mandamento temporário foram as orientações do Senhor à liderança inicial da Igreja para levar os santos de Nova York para Ohio, depois para o Missouri, para Illinois, e finalmente para conduzir o êxodo dos pioneiros para a região montanhosa do Oeste. Embora sejam apenas temporários, enquanto ainda estavam em vigor, esses mandamentos foram dados para serem obedecidos. Alguns mandamentos permanentes levaram um tempo considerável para serem cumpridos de modo abrangente.
Por exemplo, o famoso sermão do presidente Lorenzo Snow sobre a lei do dízimo enfatizou um mandamento dado anteriormente, mas que ainda não era amplamente observado pelos membros da igreja. Era necessária uma nova ênfase nas circunstâncias que a igreja e seus membros na época enfrentaram. Exemplos recentes de uma nova ênfase também têm sido necessários devido às circunstâncias atuais enfrentadas pelos santos dos últimos dias ou pela igreja. Alguns deles são a proclamação sobre a família, emitida pelo presidente Gordon B. Hinckley a uma geração, e o recente apelo do presidente Russell M. Nelson para que a igreja seja conhecida por seu nome revelado, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Outro ensinamento do nosso Salvador parece exigir uma nova ênfase nas circunstâncias de nossos dias. Esta é uma época de muitas palavras duras e ofensivas em interações públicas e, às vezes, até mesmo em nossa família. Diferenças evidentes sobre questões de políticas públicas muitas vezes resultam em ações de hostilidade, até mesmo ódio, nos relacionamentos pessoais e no relacionamento com outras pessoas. Essa atitude de inimizade às vezes paralisa a capacidade de legislar em questões importantes, nas quais a maioria dos cidadãos vê a necessidade urgente de alguma ação em benefício do interesse público. O que os seguidores de Cristo devem ensinar e fazer nessa época de comunicação tóxica? Quais foram seus ensinamentos e exemplos? É significativo que um dos primeiros princípios que Jesus ensinou quando apareceu aos nefitas foi o de evitar contenda. Embora tenha ensinado isso no contexto das disputas sobre doutrina religiosa, os motivos que ele deu claramente se aplicam na forma de se comunicar e relacionar na política, nas políticas públicas e nas relações familiares. Jesus ensinou: aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é a minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Em seu ministério entre os nefitas, Jesus ensinou outros mandamentos intimamente relacionados à sua proibição da contenda. A Bíblia nos ensina que ele já havia ensinado cada um desses mandamentos em seu sublime sermão da montanha, na maioria das vezes com a mesma linguagem precisa que mais tarde usou com os nefitas. Vou citar a linguagem familiar da Bíblia. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse é um dos mandamentos mais conhecidos de Cristo, o mais revolucionário e o mais difícil de ser obedecido. No entanto, a parte fundamental de seu convite de segui-lo. Como o presidente David O. McKay ensinou, não há melhor maneira de manifestar amor a Deus que mostrar amor abnegado ao próximo. Aqui está um outro ensinamento fundamental dele, que é nosso modelo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Os relacionamentos pessoais mudariam profundamente se os seguidores de Cristo renunciassem às palavras duras e ofensas em todas as formas de se comunicar. Na Conferência Geral do ano passado, o presidente Russell M. Nelson nos fez estes desafios.
Um dos meios mais fáceis de identificar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é ver quão compassiva essa pessoa é com os outros. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são pacificadores. Uma das melhores maneiras de honrarmos o Salvador é nos tornando pacificadores. Concluindo seus ensinamentos, a contenda é uma escolha. Ser um pacificador é uma escolha. Vocês têm o arbítrio para escolher a contenda ou a reconciliação. Eu os exorto a escolher serem pacificadores, hoje e para sempre. Em debates, os possíveis adversários deveriam começar identificando pontos em comum com os quais todos concordam. Para seguirmos nosso modelo perfeito e seu profeta, precisamos praticar o que é popularmente conhecido como a regra de ouro. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Devemos amar e fazer o bem a todos. Precisamos evitar a contenda e ser pacificadores em todas as formas de nos comunicarmos. Isso não significa comprometer nossos princípios e prioridades, mas cessar os duros ataques aos outros por seus princípios. É isso que o nosso modelo perfeito fez em seu ministério. Esse é o exemplo que ele nos deu ao nos convidar a segui-lo. Há 4 anos, na Conferência Geral, o presidente Nelson nos deu um desafio profético para nossos dias. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que suas palavras, seus mandamentos e seus convênios influenciem o que vocês fazem todos os dias? Vão permitir que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Como seguidores de Cristo, ensinamos e testificamos de Jesus Cristo, nosso modelo perfeito. Portanto, vamos segui-lo, abandonando a contenda. Ao defendermos as políticas de nossa preferência em ações públicas, que nos qualifiquemos para suas bênçãos, utilizando a linguagem e os métodos dos pacificadores. Em nossa família e outros relacionamentos pessoais, evitemos o que é agressivo, o que leva ao ódio, que busquemos ser puros como nosso Salvador, cujo nome testifico, e de quem invoco as bênçãos para nos ajudar a ser santos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Stay
Heavenly Father, Pai Celestial, ao concluirmos esta maravilhosa sessão da conferência, nosso coração está repleto de gratidão. Somos gratos por Teu Filho Jesus Cristo, por Sua vida, seus ensinamentos e sua expiação. Somos gratos pela magnífica dádiva do Espírito Santo e pela dádiva que recebemos em nossa vida. Somos muito gratos que os céus estão abertos novamente pelo sacerdócio, pelas orientações que recebemos em ambos os lados do véu, pela coligação de Israel. Agradecemos pelos Teus profetas e apóstolos. Nós os amamos tanto e por nos conduzir em nossos dias. Pedimos que fortaleça cada um deles. Querido Pai Celestial, que sejamos inspirados a caminhar em Teu caminho. Oramos para que possamos conseguir viver neste mundo e carregar a luz de Cristo e em Sua imagem em nosso semblante, para que possamos termos fé, esperança e a Sua santidade em meio aos Teus filhos. Oferecemos esta oração no nome sagrado de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the Saturday morning. Essa foi a transmissão da sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.